Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 16, o setor primário, pecuária e agricultura. Neste capítulo, serão estudados as formas de agricultura e de pecuária praticadas no Brasil, destacando as suas importantes economias, as relações de trabalho e os conflitos no campo também serão discutidos, assim como as transformações provocadas nas paisagens pelo trabalho agropecuário. Então, aí nós temos a imagem da agricultura e da pecuária. Agricultura e pecuária. Muito bem, são atividades que têm a finalidade de produzir alimentos, de fornecer matéria-prima para a transformação industrial. A agricultura no plantio e a pecuária na criação de determinados rebanhos. Então, a atividade delas duas juntas é uma atividade agropecuária, que é dependente de alguns fatores. Então, aí nós temos a pecuária. Vejam bem, a pecuária é uma atividade econômica que integra o setor primário. Ela consiste na criação e na reprodução de animais, com finalidade comercial e lucrativa. Ela fornece matéria-prima para a indústria, couro, a lã, e alimentos para a população, como carne e leite. Os rebanhos de maior importância econômica no Brasil são os bovinos, bois e vacas. Os suínos, que são os porcos, os ovinos, que são os carneiros e ovelhas, os bubalinos, que são os búfalos, os caprinos, que são as cabras e bodes, e os equinos, que são os cavalos. O rebanho bovino é o mais numeroso no mundo, com aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de cabeças de gado, o segundo maior rebanho do mundo e também do Brasil. É o dos suínos. A pecuária sempre foi responsável pela devastação das áreas de vegetação nativa. Mais recentemente, porém, no Brasil, uma prática que vem sendo desenvolvida em algumas regiões está permitindo a conservação de áreas de vegetação natural. Trata-se da reforma ou recuperação de áreas de pastagens degradadas como o cerrado, incluindo aí a eliminação do uso de agrotóxicos. Então, vamos ver o sistema de criação pecuária. Ele pode ser dividido em dois sistemas, o extensivo e o intensivo. A pecuária extensiva, normalmente, ela é realizada em grandes áreas, onde os animais pastam livremente, o gado sobrevive à custa do alimento natural. Na criação intensiva, o gado é criado cercado em estábulos. Para alimentar o rebanho, o pecuarista procura usar tipos de capim mais nutritivos. Além disso, o gado recebe constantemente rações com reforços alimentares. Então, nós temos aí o gado da criação extensiva em Carapó, no Mato Grosso do Sul. E nós temos aqui a criação intensiva de gado no estado de Goiás. A agricultura. Bom, a agricultura que integra o setor primário é caracterizada pelo cultivo e pela colheita de plantas. Ela fornece alimentos para os seres humanos e os animais e matérias-primas para a indústria. Assim como a pecuária, foi uma das primeiras atividades econômicas realizadas pelos seres humanos. Há aproximadamente 10 mil anos atrás, o ser humano passou a coletar alimentos para o plantio, descobriu que podia cultivar certas espécies vegetais e obter uma maior quantidade de alimentos. Passou então a domesticar algumas espécies de animais, além de facilitar a sobrevivência dos seres humanos. Atividades como a agricultura e a pecuária permitiram sua fixação em um lugar por períodos mais longos, e isso contribuiu para o desenvolvimento das relações sociais e para as transformações do espaço natural. Então, para o desenvolvimento das atividades agrícolas, é necessário
uma combinação de alguns setores naturais, como o clima, o solo, o relevo e a disponibilidade de água. Então, vamos ver o clima. A agricultura é a atividade que mais depende das condições do clima, sendo muito vulnerável às variações de alguns fenômenos meteorológicos, como a temperatura e a quantidade de chuvas. O solo, a sua fertilidade varia bastante. Há solos naturalmente férteis e outros não muito férteis. Para cultivar os menos férteis, os seres humanos procuraram melhorar a sua qualidade, acrescentando-lhes elementos como adubos. O relevo. O relevo é outro fator natural que pode facilitar ou dificultar a produção agrícola. Os terrenos pouco inclinados, o plantio, o uso de água e o emprego de máquinas na lavoura são mais facilitados. Nos terrenos mais acidentados, são necessárias técnicas de plantio em curvas de nível para diminuir o processo erosivo. Já a água, ela é proveniente da chuva, dos rios, e sua falta ou excesso pode inviabilizar a prática da agricultura em determinada área. Então, aí nós temos a técnica de plantio em curva de nível para controlar a erosão. Os tipos de agricultura. Bom, atualmente são cultivadas aproximadamente mais de 300 espécies. Conforme o objetivo do cultivo dos produtos ou o destino que se dá a eles, existem 2 tipos de agricultura: a subsistência e a comercial. Agricultura de subsistência. Bom, a agricultura de subsistência, se uma parte do que o produtor planta destina-se ao seu sustento e ao de sua família, nós chamamos de agricultura de subsistência. Geralmente, essas estruturas apresentam baixa modernização, né? Já a agricultura comercial, geralmente são grandes plantações voltadas para exportação, com a utilização de muita tecnologia no campo. Na agricultura comercial, é muito comum a prática de monocultura. O cultivo é um único produto em grandes extensões de terra. Aí nós temos aí a pulverização de cultura de soja no município de Cuiabá, no Mato Grosso. E aí os sistemas agrícolas, né? Nós vamos ver os sistemas agrícolas porque o conjunto dos conhecimentos técnicos que foram sendo acumulados pelos agricultores e as técnicas de cultivo usadas por ele, forma exatamente o sistema agrícola. Então, existe o sistema da roça, né? Qual é o sistema da roça? A derrubada da mata, depois a queimada da mata, que é existente no local. Isso é uma prática muito comum desde as épocas mais remotas. Prepara-se o solo e planta sobre as cinzas. Utiliza-se instrumentos simples. Isso aí é o sistema agrícola que nós chamamos de sistema de roça, né? A primeira medida adotada é derrubar a mata, depois roçar, que é limpar, né? E a área onde se pretende plantar depois é derrubada a mata, o agricultor realiza a queimada, elimina os troncos e galhos e em seguida prepara o solo para receber, né, a cultura. Isso aí é uma atividade bem antiga, né, de um processo de longos anos. A roça em Pemerode, Santa Catarina, né? Aí nós temos os agricultores aí, a roça que é geralmente no fundo do quintal. Aí nós temos o sistema de plantation. O sistema de plantation ele foi introduzido pelos colonizadores europeus. Tem finalidade de explorar a terra e o agricultor. A grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários ocasiona o sistema de plantation, que foi um dos primeiros usados pelos colonizadores europeus aqui no Brasil, com a cana-de-açúcar. Já a agricultura moderna ela é bastante praticada nos países mais ricos e desenvolvidos, e menos intensamente em alguns países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, certo? Então, nós temos aí colheita mecanizada de algodão em Cepezal, no Mato Grosso. Nós temos usina de cana-de-açúcar em Mataracá, na Paraíba,
né? Então, existe, claro, né, alguns problemas ambientais, né, na agricultura moderna, que são o quê? Os danos dos agrotóxicos ao meio ambiente, a poluição ambiental, a poluição do solo e da água, o desequilíbrio ecológico, a contaminação de alimentos e o risco à saúde humana. Então, tudo isso, né, por conta da agricultura moderna, ela é justificada pela necessidade de produzir grandes quantidades de alimentos para a população mundial, né, que aí faz todo esse problema ambiental por conta dessa agricultura moderna. A agroindústria e o agronegócio. Bom, as atividades agropecuárias, ela vem se mantendo cada vez mais integrado com a indústria. A concentração de indústria nas proximidades das áreas de produção agrícola, com as grandes usinas de cana-de-açúcar, são associadas, né, são associações que recebem o nome de agroindústria. E o agronegócio e a concentração de renda. O agronegócio tem intensificado a concentração da propriedade rural nas mãos de poucas pessoas, em desigualdade na distribuição de terras, provocando uma série de problemas sociais, como os confiscos pela posse de terra, né, vários conflitos, a exploração da mão de obra com baixíssimo salário e muitas vezes a saída de pessoas do campo para a cidade, que é o êxodo rural. Então, a estrutura fundiária brasileira, ou seja, a forma como se distribui as propriedades rurais, é extremamente desconcentradora. Por quê? Porque significa que pouca gente possui muita terra e muita gente possui pouquíssima terra. E muito mais gente não possui terra nenhuma. Então, isso causa um certo desconcerto, né? Uma questão extremamente concentradora de poucos com muita terra. Então, se a gente observar esses gráficos aí de imóveis rurais, né, o tamanho, a dimensão, desde os anos 70 até agora, a gente vai ver o quê? Que, como se pode perceber pelos gráficos, quase a metade das terras do Brasil está concentrada nas mãos de grandes proprietários, sendo muitas dessas propriedades improdutivas, terras devolutas. Os pequenos proprietários possuem uma parcela muitíssimo reduzida das terras. Então, existe no Brasil aproximadamente mais de 12 milhões de pessoas sem terra. Uma das maiores reivindicações do MST, que é o Movimento Sem Terra, é a realização de uma verdadeira reforma agrária, abrangendo todas as terras improdutivas do país. E isso já tem algum tempo. Então, o agronegócio brasileiro, embora gere grande produção e rentabilidade, é caracterizado pelo latifúndio, pela mecanização da agricultura, o que resulta em desemprego no campo e êxodo rural. Obrigada e vamos às nossas atividades.